Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a grande final masculina de Wimbledon. O que esperar de Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner? A gente reclamava que eles não faziam ainda as finais grandes, né? No ano passado havia muito hype para isso, né? De quando seria a primeira grande final entre os dois, ela nunca aconteceu, né? Aconteceu finais em, por exemplo, ATP 500 de Pequim, né? Assim, um ATP 500 na Ásia ainda, né? Que é difícil de ver ao vivo. Agora, a gente teve, por exemplo, a semifinal Roland Garros, não foi um jogo muito legal para mim, né? Tipo, eu sou uma das pessoas que acham que aquele jogo foi de baixa qualidade, né? Mas esse ano os dois resolveram finalmente se enfrentar em finais com frequência. Fizeram a final de Roma, Carlos Alcaraz vence 7-6-6-1, e a gente tem aquela épica final de Roland Garros em que Sinner teve 3 match points, chegou a sacar para o jogo, não aproveitou. O Alcaraz conseguiu uma virada fantástica, se sagrou bicampeão de Roland Garros, e agora eles vão se enfrentar pela primeira vez na final de Wimbledon. 3 finais grandes seguidas, né? Os últimos 3 grandes torneios, considerando grandes torneios, Masters 1000, Grand Slam e o ATP Finals a gente coloca também, né? Mas assim, esses torneios todos com a final entre os dois, mostrando a superioridade que eles estão em cima dos demais. Eu pessoalmente acho que assim, é a superioridade, mas eu não acho que assim, obriga que eles são assim, necessariamente invencíveis, entende? Eu não acho desse jeito. Tanto é que cada um passa seu drama de vez em quando. O Dimitrov estava 2-0 acima contra o Sinner e aí aconteceu aquela infelicidade, né? A gente teve o Alcaraz também sofrendo em Queens contra o Munar. Teve o jogo aí, quase que foi pro quinto set contra o Fritz. O jogo contra o Fognini, os 5 sets. Então assim, é aquele negócio. Eu não acho que são invencíveis, mas eles têm crescido nos momentos decisivos e eles têm, obviamente, fazido valer o favoritismo. Mas agora é aquele negócio, só pode haver um vencedor. Ninguém está conseguindo parar eles nos grandes lãs agora, mas quando os dois se enfrentam, só pode sair um vencedor. E quem é o favorito? Quem é o nome que se destaca nesse momento? Para mim, o favoritismo vai para o Alcaraz apenas pelo fato de que, assim, ele vem de 5 vitórias seguidas contra o Sinner. Isso pesa. E, assim, acabaram de se enfrentar e o Sinner acabou perdendo um jogo que ele teve na mão. Isso vai estar na cabeça do Sinner, obviamente, né? Porque quando ele tiver uma situação próxima de novo, ele vai ser testado, obviamente, mentalmente sobre isso. E a questão é, né? Tipo, ele é o atual bicampeão de Wimbledon. Ele vem conseguindo concluir esse tipo de trabalho nos últimos anos, o Carlos Alcaraz, né? Enfrentando, inclusive, o Djokovic em 2 decisões. Em 2023, num nível realmente bem mais alto do que a gente viu do Djokovic, tanto em 24. Eu acho que o nível do Djokovic esse ano estava legal, mas acabou desandando depois que ele teve aquela queda contra o Flávio Cobolli, não apresentou um nível bom aí de tênis na semifinal contra o Sinner. Agora, o que cada tenista está apresentando de bom até agora no torneio? Para mim, a questão do saque. Eu acho que o Alcaraz vem sacando super bem. Eu acho até o melhor torneio de saque que eu vi do Alcaraz na minha vida até agora, sendo poucas vezes incomodado. Inclusive, não foi quebrado nos últimos 3 sets contra o Rublev. Ele não foi quebrado contra o Cameron Norrie, contra o Fritz quebrado apenas uma vez no final do segundo set. Então, assim, o trabalho do Carlos Alcaraz sacando tem sido bem impressionante, né? E o Sinner, ele tem tido dificuldades, né, com essa questão da variação, e aí que eu acho que pode ser o ponto decisivo do jogo, porque no fundo de quadro, os dois conseguem jogar numa velocidade muito alta, e eu acho que nesse caso, o Sinner, do jeito que ele jogou contra o Djokovic, ele pode até incomodar o Alcaraz, né? No aspecto de que ele tá jogando muito bem, com muita solidez, se movimentando super bem em quadra. Eu não vejo o Sinner com nenhum tipo de problema físico no momento, mas eu acho que o Alcaraz vai fazer algo que o Djokovic não estava fazendo. Além de se movimentar melhor, né? O Djokovic estava muito limitado em termos de movimentação. O Djokovic só estava batendo forte na bola, mal estava usando slice, né? Mal estava tirando velocidade do jogo, né? Então, assim, eu acredito que o Alcaraz vai usar curtas, vai usar slices e vai testar ao máximo a velocidade do Sinner em relação aí à movimentação dele em quadra, né? E eu acho que o objetivo do Sinner é tentar levar o jogo para pancadaria e ganhar na solidez, né? Que é uma aposta válida. Obviamente, tentar devolver bem saque, tentar voltar a pressionar o saque do Alcaraz, colocar ele sob desconforto, como o Fritz conseguiu fazer lá no segundo set. Foi um segundo set que o Fritz foi melhor, até porque ele estava sacando primeiro, então ele estava pressionando mais o Alcaraz. E assim, né, ele vai ter que sacar muito bem. Eu acho que, assim, difícil fazer igual o Fritz estava sacando, porque eu acho que o americano ele tem um saque muito bom, né? Tipo, ele tem um saque que tá entre os melhores da atualidade hoje. Não que eu acho que o Sinner
esteja muito atrás nisso, né? Mas assim, ele é um cara que joga mais na base do fundo de quadro do que necessariamente de um super saque. Então, eu acredito que o jogo vai muito para essa questão de como cada dinâmica vai conseguir ter efetividade no fundo de quadra. O Sinner não é um cara que varia muito, ele não é um cara dos slices, ele não é um cara que vai ficar tirando velocidade do jogo. Ele pode eventualmente ir para uma curta, ele pode eventualmente fazer isso, mas o jogo dele é velocidade, profundidade, pancadaria, cortar tempo de reação. E quando isso entra bem em quadra, machuca o Alcaraz. A gente viu isso com o Roland Garros. O Alcaraz, inclusive, na sua vida como tenista, né, a gente vê que as maiores dificuldades que ele enfrentou nesses jogos difíceis dele é isso, né? Quando ele tem pouco tempo, às vezes, para processar jogadas, ele vai para o exagero, começa agressivo demais. E a questão é, nenhum dos últimos oponentes, seja lá... O Norrie, vamos ser sinceros, está bem abaixo do que o Fritz e o Rublev são, né? Mas a verdade é, pega o Rublev e o Fritz, que para mim são tenistas que, quando jogam o seu melhor, são facilmente top 10, né? Eles são bons no fundo de quadra, sem a menor dúvida. Excelentes golpes de forehand. Acho que o forehand do Rublev é melhor que o do Fritz, mas em contrapartida o backhand do Fritz é melhor que o do Rublev. E assim, eles conseguiram pressionar muito o Alcaraz em quadra? Não. Eu acho que tem até o mérito do Alcaraz de ter sacado tão bem que tirou muito essa chance, né? E assim, né, o grande desafio do Sinner é isso, né? Tentar se colocar nos pontos e pressionar o Alcaraz. Mas do jeito que ele vem jogando, por exemplo, contra o Norrie, que houve muito mais trocas no jogo, não teve o que ele pudesse fazer. Mas a vantagem que coloca ali para o Sinner em relação ao Norrie ele faz tudo que o Norrie tenta, melhor. Ele bate forehand muito melhor, bate backhand muito melhor. Então assim, existe uma diferença de qualidade grande entre os dois. Então a minha dúvida do jogo vai ser muito sobre isso, né? O quanto que o Alcaraz vai conseguir colocar de variação e tirar o Sinner da zona de conforto e o quanto que o Sinner pode machucar nessa solidez agressiva que ele tem, acelerando os golpes, né? Porque há um caminho para ambos. Há o caminho do Alcaraz buscar variação e continuar mantendo esse maravilhoso nível de saque, e há o caminho do Sinner tentar sufocar o Alcaraz no fundo de quadra, com essas bolas rápidas, retas e baixas, que estão surtindo um extremo efeito. Deu certo contra o Shelton, deu muito certo contra o Djokovic, que infelizmente não jogou bem. Então, assim, a gente tem aí um jogo que promete ser interessante, com dinâmicas bem diferentes de Roland Garros, até porque Roland Garros é saibro, isso é grama, né? A grama é uma superfície que conta um pouco menos essa questão da movimentação, conta mais essa boa escolha de jogadas, o timing certo para variar, boa colocação de bola. Então, curioso para ver. O Sinner vai ter uma coisa que ele pode se beneficiar do Alcaraz, que o Alcaraz joga com mais giro e com isso as bolas ficam um pouco mais altas e permitem ele jogar até um pouco mais agressivo do que ele normalmente joga, né? Assim, olhando para alguns tenistas que, como é o caso do Dimitrov, que deixaram a bola mais baixa, ele se incomodou muito mais com isso. Mas vamos ver o que acontece. Acredito que o Alcaraz, pelo histórico positivo contra o Sinner nos últimos jogos, que conta muito, são 5 vitórias seguidas, né? Pela vitória em Roland Garros e pelo que ele vem jogando na grama nessas últimas temporadas, ele acaba sendo favorito por isso, pelo contexto que é favorável nos últimos anos. Mas é aquele negócio, não é um favoritismo que você tire as chances do Sinner, porque a gente sabe das capacidades do italiano e não é o número 1 do mundo à toa. Não à toa ele está nas últimas 4 finais de Grand Slam. Em todas as superfícies o Sinner vem conseguindo performar bem. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.